E aí galera, estamos aqui mais uma vez, né, trazendo aí o nosso top 10 e desde já quero agradecer a todos vocês que estão aí seguindo aí o nosso canal, né, que estão aí inscrevendo no nosso canal. Já são mais de 200 inscritos no nosso canal, que está nascendo aí, gerando aí pra gente ajudar as pessoas que estão aí no processo de habilitação e para que você tenha aí o seu conhecimento mais aflorado, um conhecimento aí em trânsito. Então aí o professor Moraes está trazendo aí um pouco para vocês, para que vocês possam aí ter esse conhecimento sobre trânsito. E trazemos aqui para vocês questões selecionadas da prova teórica do Detran, o nosso top 10 de questões aí para a prova do Detran. Professor, mas fica fácil demais porque o senhor já traz a resposta e a gente, como o tempo é um pouco corrido e eu sei como essa questão de vídeo, justamente porque eu estudo por vídeo aula e eu sempre busco a melhor forma para que você entenda. Então, sem muito rodeios, eu quero que vocês aprendam de forma mais fácil, né? Então, o uso do pisca-alerta, trazendo aí o item 1, o uso do pisca-alerta ou luz baixa de alta de forma intermitente incorretamente. Prestem atenção nessa que está aqui no item incorretamente, né, gente? Ó, presta atenção sempre na questão, nesses itens. O que é que eles querem? É que você diga qual é a infração, mas se você usa de luz baixa ou luz alta de forma incorreta, digamos que você vai ali na rua e liga o seu pisca-alerta sem necessidade alguma, ou fica ali com a sua luz baixa e alta, né, aquela que você liga para avisar acidente sem necessidade alguma, né, quando você usa incorretamente. Trazemos aí no item 1 uma infração de natureza média. Temos aí as gravidades das infrações. Temos a leve com 3 pontos, a média com 4 pontos, a grave com 5 pontos e a gravíssima com 7 pontos. Essas são aí as gravidades das infrações, que podem aí leve 3, média 4, grave 5 e gravíssima 7 pontos. Isso é necessário que você saiba. Mais uma seleção do nosso top 10. Trazemos aí uma sobre infração de trânsito, que avançar o sinal vermelho do semáforo é uma infração, constitui uma infração leve, média, grave ou gravíssima. Professor, é infração demais, não tem como a gente decorar, como a gente aprender tudo. Sim, não tem. Eu já estou com 8 anos que estudo trânsito, ou mais de 8 anos que estudo trânsito, e não consegui ainda, de uma certa forma, saber todas as infrações. Não vamos aqui mentir, né, gente? Que aí fica feio o negócio. Mas existem algumas regras para que você saiba o que é uma infração grave ou gravíssima, né? E aqui ao longo do nosso canal a gente vai deixar esses bizus para você. Aqui na questão, eu digo, diante já da questão, eu já digo o seguinte: toda aquela infração que leva aí um perigo máximo de vida, exemplo, avançar o sinal vermelho do semáforo. Eu avanço o sinal vermelho do semáforo, eu não sei se vem outro carro e me colide ali comigo, outro veículo, ou uma moto, ou seja qual for. É uma coisa muito perigosa que pode levar à morte. Então essas infrações que podem levar à morte, aí é vista no nosso Código de Trânsito como infrações gravíssimas, né? É o mesmo que eu pilotar sem capacete, transportar alguém sem capacete, transportar uma criança numa motocicleta sem condições de segurança, que ela se segure. Tudo isso é infração gravíssima. Veja que eu sem capacete a 60 km por hora, se eu bato a minha cabeça ali no chão, é como se fosse uma melancia, né? Vai estourar a cabeça. E o trânsito, infelizmente, é assim, tem que falar assim para que vocês entendam aí de forma mais o que pode acontecer. Isso é uma infração gravíssima, aquela que anda, eu sempre brinco com meus alunos que a infração gravíssima é aquela que anda coladinha ali do lado da morte, né? Então, muito cuidado aí com essas infrações gravíssima, né, gente? No item 3, mais uma seleção do nosso top 10. Trazemos aí as questões prova teórica do Detran. E ela pergunta que diante de uma placa de advertência você deve redobrar a atenção e adotar uma postura segura. Professor, mas de cara já fica muito fácil. Sim, o trânsito online, aqui trânsito fácil online, é justamente para facilitar o seu aprendizado. E aí, veja só, redobrar a atenção. E vamos comentar, no caso aqui, o item B. Diante de uma placa de advertência, você deve aumentar a velocidade para descongestionar o trânsito.
Jamais, gente, isso não existe. Como é que você vai, digamos, como é que você vai acelerar, aumentar a velocidade? Isso gera um perigo para o trânsito, e já estudamos aqui que a gente deve abster-se de tudo aquilo que causa perigo no trânsito. A gente deve deixar ali, abster-se daquilo que constitui perigo para o trânsito. Então essa jamais seria aumentar a velocidade, não. Ainda temos o item C que diz parar rapidamente o veículo. Não, eu não posso frear bruscamente. Claro, existe uma exceção, a qual a gente ainda vai trazer essas exceções. Qual é essa exceção que pode? No caso de você frear bruscamente, né, ali para evitar um acidente ou algo, uma colisão, você vai frear bruscamente. Esta é a exceção que está aí no nosso Código de Trânsito brasileiro. E a outra, D, item D, diz ainda acender as lanternas do seu veículo. Jamais, né, gente? É coisa sem lógica. Acender lanterna de veículo diante de uma placa de advertência não existe. O professor ficou isso aí, mas aí você matou a questão, que diante de uma placa de advertência amarela, aquela placa quadrada amarela, né, as amarelas são placas de advertência, e aí você deve redobrar, já está dizendo, ficar advertido, você está sendo advertido ali, uma advertência que na frente pode existir aí uma curva acentuada, uma curva em S, existe uma parada obrigatória na frente, existe uma rotatória na frente, né, existe uma curva perigosa ali à sua frente, e essa placa de advertência é justamente para isso. Ela não constitui infração de trânsito. Aqui constitui infração são as placas de regulamentação, que são as redondas lá, que são de regulamentação. Aí esta sim, ela constitui infração. A de advertência não, ela é advertindo você, e eu brinco com os alunos, mas de uma forma séria, que ela pode sim te punir. Como? Porque se você não respeita a placa de advertência, você pode pagar com a sua própria vida, né, gente? Então, passando aqui do nosso top 10, vamos aí ao nosso item 4. O nosso item 4 aí, questão sobre infração de trânsito. Trazemos aí que dirigir o veículo segurando ou manuseando o telefone celular é infração. Qual tipo de infração? O professor já traz a resposta dizendo que é gravíssima. Então, gente, gravíssima, esta é a infração de trânsito aí, manuseando o telefone celular. É gravíssima. R$ 293,47 é o valor dessa infração gravíssima, e ainda 7 pontos na CNH. Lembrando que se você está com a sua permissão para dirigir, o que chama PPD, se você no período de 1 ano tomar uma infração gravíssima, grave ou reincidente média, você perderá todo o processo. O professor, o que é reincidente em média? É quando você comete mais de uma infração no período de 1 ano. Então, se no período de 1 ano você comete aí uma infração, você vai ter aí uma infração média, né? No período que você comete 2 infrações médias, você perderá também o seu processo com a sua PPD, permissão para dirigir, que tem validade de 1 ano. Então, gente, dirigir segurando ou manuseando o telefone celular é uma infração gravíssima. Veja que você pode ir manuseando o celular quando você vai enviando a mensagem, vai manuseando ele aqui, ou segurando quando você vai passando ali um áudio, né? Hoje, demais, gente, aumentou em 400% aí o número de acidentes causados quando você manuseia o telefone celular. A gente vai trazer nas próximas aulas uma aula específica falando aí sobre a questão do uso do celular. Sobre infração de trânsito ainda, a gente traz que dirigir o veículo utilizando-se de fones de ouvido conectado à aparelhagem sonora ou telefone celular. Ainda mais uma aí do nosso artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro, e aí é uma infração de natureza média. Professor Lestante, na anterior, o senhor falou que era gravíssima manusear ou segurar telefone celular. Veja só o verbo, manusear ou segurar telefone celular, né? Então essa daqui ela muda o que? Dirigir veículo utilizando-se fones de ouvido. Professor, mas eu ia apenas com Bluetooth ligado e a aparelhagem sonora ia apenas em um ouvido. É infração de trânsito? É sim, gente. É infração de trânsito. Você vai ali com a aparelhagem sonora conectada ali, né, ao ouvido, aos fones nos ouvidos ali. E aí ela pode ser aparelhagem sonora ou telefone celular, mas você vai ouvindo ali
com fones de ouvidos conectado a esta aparelhagem. Não é apenas aquele fonezinho que tem aquele fio, pode ser o Bluetooth, pode ser hoje, tudo é tecnologia, mas não pode de maneira alguma. Isso é uma infração média, 4 pontos aí na sua CNH. Trazendo ainda, andando para frente aqui no nosso top 10, o nosso item 6 que traz a função exercida pela Polícia Rodoviária Federal, a nossa PRF, com o objetivo de garantir obediência às normas de trânsito, é fiscalização? Não. Operação? Também não. Policiamento? Não. O item que traz isso é o patrulhamento, né? Então, o patrulhamento, se vir aí na sua questão Detran, uma das funções exercida pela nossa PRF com o objetivo de garantir a obediência às normas de trânsito é o patrulhamento ostensivo, diz que está ali fazendo a patrulha. Gente, e essa patrulha, ela é feita ali de forma que eles dizem que se tiver ali, pelo menos ali, quando está aquela viatura ali fazendo circulação, fazendo aquela patrulha, já inibe muito aquele condutor que é infrator. Ele vê e fica ali com medo, né? Ele fica ali não com medo, mas ele não vai tentar e topar uma infração, né? Vamos que ele vai sem capacete, vamos que ele vai sem habilitação. Gente, sem habilitação é uma infração gravíssima, vezes 3. A gente vai ver esses agravantes e trazer exemplos e questões para vocês. Então, patrulhamento é a função exercida pela PRF, pela Polícia Rodoviária Federal, com o objetivo de garantir aí a obediência às normas de trânsito. Trazendo aí do nosso item aí, o item 7, o condutor se torna inabilitado para conduzir qualquer veículo automotor, exceto quando. Então, gente, ele se torna inabilitado para conduzir qualquer veículo automotor. Claro, existe várias, mas aí exceto quando ele se torna inabilitado, né? Quando ele vai aí, sua carteira nacional de habilitação for cassada, ele se torna inabilitado, né? Sua carteira for perdida, aí ele perder a sua carteira, aí ele, de uma certa forma ele está inabilitado. O item D, mas, gente, ele aí aonde ele pede a exceção, o exceto que o condutor se torna inabilitado, ele está inabilitado para conduzir qualquer veículo, ele está inabilitado, aí pede a exceção, que seu veículo for removido. Então, se ele tem um veículo removido, então vamos aqui para o nosso item D, né, gente? Aqui, ó, item D, corrigindo a questão. O item D, se eu tenho meu veículo removido, eu não vou me tornar habilitado. E o segredo da questão está no exceto. Exceto, né? Se eu estiver com o exame psicotécnico vencido, eu vou me tornar inabilitado ali por 90 dias, né? Hoje tem o exame psicotécnico. Aqui temos o exame de, quando se faz o exame toxicológico, né? O exame psicotécnico estiver vencido, eu faço ali aquele exame também, eu posso me tornar inabilitado. Por quê? Porque eu não vou ter capacidade psicomotora para conduzir veículo, né, gente? Então, o nosso item 8, o condutor se torna inabilitado para conduzir qualquer veículo automotor, exceto, tivemos aí uma repetição, peço perdão a vocês, do top 10, e trazemos aí a questão prova teórica ainda Detran, o item 9, não constitui fundamento da direção defensiva. Gente, se atentem no dia da prova para esses não, jamais, apenas. Esse não, eu trouxe ele de outra cor para que vocês se atentem para ele, porque o que é que ele quer? Ele quer desses itens o único que não faz parte dos fundamentos aí da direção defensiva. E nós temos lá como fundamentos, como o nosso CHAPAD, que a gente chama, que é conhecimento, habilidade, decisão, atenção. Tudo isso está lá no nosso CHAPAD, que são os fundamentos, são os conhecimentos ali da direção defensiva, que chamamos os elementos da direção defensiva. Então, não constitui o fundamento da direção defensiva o nosso item B, interação. Professor, tem certeza que essas questões são as da prova do Detran, que cai no dia da nossa prova teórica do Detran? Eu não tenho dúvida. Essa é uma certeza
que caem, despencam aí nas provas do Detran. Então aqui no Trânsito Fácil Online você já está por dentro, sabendo aí o que vai cair na sua prova, qual tipo de questão que você pode se deparar. Estudando lá para frente, a gente pode vir saber aí o que significa SAMU. O que SAMU tem a ver com trânsito, o que significa, gente? Existe aqui primeiros socorros e tem tudo a ver com o SAMU. E aí trazendo o item A, seção de atendimento médico urbano, nada a ver, né, gente? Serviço auxiliar médico de urgência também não tem nada a ver com o nosso SAMU. Seção de auxílio móvel ao usuário também não. Professor, mas aí é fácil demais. Serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, isso cai na minha prova do Detran? Gente, é fácil, é só ter foco, é só ter fé que você vai passar na sua prova sem mais delongas. Então você vai passar de forma fácil, né? E o Trânsito Fácil Online traz aí o top 10 de questões para você, e a gente vai continuar aí os nossos assuntos. O mais, gente, eu queria agradecer aí a todos que já foram inscritos no canal, né? Aí mais de 200 inscritos. Peço a você que deixe o seu like, que se inscreve no canal, divulga aí o nosso canal para que a gente possa ter aí um número máximo de inscritos, né? E a gente possa ir para frente aí com o nosso curso. Um forte abraço, até a próxima aula, se Deus quiser.